Fala pessoal, boa noite. Esperar as pessoas entrarem. Hoje eu vou dar 4 passos para você acabar com todos os seus vícios. Qualquer vício, seja vícios comportamentais, que é o que eu vou falar aqui hoje, seja vícios emocionais, que não é o tema dessa live de hoje. E já fala pra mim se você quer que eu faça uma live sobre esse tema. Como acabar com seus vícios emocionais. Mas hoje eu vou falar como acabar com vícios comportamentais mesmo. Como comida, que é o principal que eu vou falar aqui. Álcool, cigarro, vício em pornografia, qualquer vício. E eu vou falar como que eu consegui acabar com o meu vício, né? Como que eu consegui acabar com o vício de açúcar, carboidrato, porque hoje eu faço a dieta carnívora. Então, eu passei por toda a fase de abstinência, de acabar com o vício mesmo. Quando eu comecei porque eu vi que eu era viciada em açúcar, carboidrato. E antes eu tinha compulsão alimentar que eu já havia tratado, curado. E quando eu comecei a primeira vez, eu li um livro que no final da live eu vou indicar 2 livros para vocês lerem. E esse livro me deu assim um start, uma mudança. Eu falei, preciso acabar com o vício de comer açúcar, carboidrato, porque ele fala de todos os malefícios que a gente já conhece. E aí eu fui tentar, fiz essa dieta do livro, que agora eu faço carnívora, só que eu fiz só 18 dias. No 18º dia, eu lembro que eu tava sentindo uma dor tão grande, uma profunda dor assim no coração, e uma tristeza igual quando alguém tivesse morrido mesmo. E aí eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, tomei um banho, que eu tomo um banho gelado. E aí eu fui deitar e eu comecei a chorar, desabar, a chorar. E aí eu falei, não dou conta mais. Aí eu só tinha chá aqui em casa. Tomei um chá bem doce, dormi e capotei. E aí eu desisti da dieta. Essa foi a primeira vez que eu tentei acabar com o meu vício. E aí, depois, pensando, né? Um dia eu parei pra pensar, falei, gente, era só eu ter ido dormir, chorar até dormir, e no outro dia a vida que segue. Pra que eu desisti? Aí, no outro dia, eu fui comer um pão, e eu parei pra pensar, mastigando aquele pão. Falei, gente, carne é muito mais saboroso que esse pão. É puro vício, eu tenho que dar conta de largar esse vício. E aí eu comecei a seguir muitas pessoas aqui no Instagram que fazem a dieta carnívora, ver os resultados, os benefícios. E eu falei, eu tenho que dar conta de comer só carne, porque eu amo carne, essa dieta que eu vou conseguir. E porque eu quero largar açúcar, carboidrato, isso é um vício, eu não aceito ter vícios. Eu sou uma pessoa que amo muito liberdade, então ter vício pra mim é uma escravidão. Eu falei, eu não aceito, eu vou conseguir. E aí foi, um dia após o outro, e aí eu sabendo, consciente de tudo que ia acontecer comigo, né, durante essa trajetória de abstinência. E aí um dia, uma amiga minha falou assim, e aí, como é que você tá? Você tá firme na carnívora? Eu falei assim, nossa, eu tô, porque até hoje eu nem chorei, igual a primeira vez que eu chorei bastante. E eu consegui. Não foi fácil, passei por toda a fase de abstinência, aquela oscilação de humor, insônia, a ansiedade que vem muito, e a ansiedade me dá muita fome, então eu senti muita fome, oscilação de humor, insônia, irritabilidade e uma descarga de dopamina rápida, que eu vou explicar por que funciona, por que acontece isso, tristeza, e é assim que o vício funciona. Eu consegui, e sempre que eu pensava em desistir, teve um dia que eu orei e falei, Senhor, eu vou desistir, porque eu não dou conta.
E aí veio na minha mente uma passagem da Bíblia que falava assim, o sofrimento, ele produz a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. Aí eu falei, ai, eu vou conseguir, vou vencer, vou ter paciência que vai dar certo. E aí, outro dia, porque a gente pensa em desistir todos os dias, outro dia que eu falava, não, hoje eu vou desistir. Aí eu olhei Provérbios todos os dias, e eu fui ler Provérbios. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Falei, não, eu não sou fraca, eu vou conseguir. Então, foi todos os dias, eu queria desistir, mas eu consegui. Depois de 98 dias, chegando nos 100 dias, que aí já tinha acabado com o vício, já tinha passado a fase de abstinência. Aí eu fui na pizzaria com uma amiga e comi. Depois que acaba o vício, o gosto da comida não é mais o mesmo. O vício que faz a gente ter muita a vontade de buscar o vício, né? A pré-dopamina antes da recompensa que faz a gente querer muito. E agora eu como de vez em quando, mas eu não sou mais viciada. Quando eu volto para carnívoro, eu não tenho mais nenhum sintoma de abstinência. É claro que o desejo ele nunca acaba, mas a abstinência, que é o vício, né? O vício é quando você necessita daquilo para viver, já não existe mais. E o que é o vício? Bom, como eu falei, o vício é uma coisa que prejudica tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental e a sua saúde espiritual também, porque nós somos um só, corpo, alma e espírito. Prejudica você e é uma coisa que é um mau hábito e que você sabe que ele faz mal, só que não consegue largar porque é um vício. E muitas pessoas inconscientemente acreditam que amam, que gostam muito daquilo. Mas na verdade é só o vício, é o seu corpo pedindo aquele vício que você tem. Fala pra mim qual que é o seu maior vício e que você tem vontade de largar. E hoje você descobriu passo a passo como acabar com todos os seus vícios. Comenta pra mim qual é o seu vício que você quer abandonar, que você sabe que não lhe faz bem. Existem outros vícios que são os vícios emocionais. Não é o tema de hoje. Hoje eu vou falar muito sobre o vício da comida, compulsão alimentar, o doce, que, a meu ver, é um dos mais difíceis da gente conseguir mudar, porque é um vício que é muito legalizado e todo lugar tem e as pessoas incentivam. Então, para mim, ao meu ver, é um dos mais difíceis de eliminar. Mas sim, é possível, você vai descobrir hoje. Só que existem os vícios emocionais e os vícios, eles são assim, os maus hábitos, eles vêm sempre agrupados. Os vícios emocionais, como o vício da reclamação, da vitimização, da rejeição, o vício da dor, o vício do sofrimento, tudo são vícios que fazem mal à saúde e que faz a gente sofrer, faz com que a gente tenha uns resultados que a gente não queria ter de forma alguma. E você pode perguntar, Yara, e os vícios bons? Aqueles vícios que a gente fala assim, eu sou viciado em coisa boa. Na verdade, esses vícios bons são coisas que a gente faz que de uma forma equilibrada, não exagerada, traz uns benefícios para a nossa vida. E é isso que chamamos de virtudes. Por exemplo, você pode ser viciado em atividade física, em ler, em meditar, em fazer coisas que fazem bem para você. Isso são virtudes, elas são viciantes, não tanto quanto os vícios maléficos, não tanto quanto os vícios, a dopamina que esses vícios maus trazem é muito superior às virtudes. Mas tem essa diferença de vícios e virtudes. E se você ainda não está convencida de que você deve largar o seu vício, de que você, o que você ganha, né, abandonando a sua vontade, o seu desejo, que dá prazer. Se o vício não fosse prazeroso, ninguém teria vícios, né? Se não fosse assim, essa é a minha alegria, sem isso eu não consigo viver. Quais os benefícios que você vai ter se você decidir
abandonar os seus vícios. O primeiro benefício que você vai notar imediato é a clareza mental. Sabe esses excessos de pensamento, essa névoa mental, esse esquecimento, essa distração que a gente não consegue concentrar nas coisas? Isso vem pelo excesso de dopamina. Então, esse excesso de dopamina causa muita confusão mental. E quando a gente está no vício, parece muito normal, natural ser assim. Tem pessoas que pensam, eu tenho TDAH, eu não tenho dificuldade de concentração. Na verdade, é só excesso, pico de dopamina que os vícios trazem. Então, a primeira mudança mais rápida que você vai ver em 3 dias é essa clareza mental. Parece assim, que abre a sua mente, que você começa a entender as coisas, você começa a ter descanso na mente, descanso mental, sem esses excessos de pensamentos. Então esse é o primeiro e maior benefício. Meu maior vício que tinha era vitimização, mas hoje já estou me controlando mais graças a você. Amém, obrigada e continue assim. Conhecimento ele liberta, né? Outro benefício que você vai ter que você vai perceber é na sua energia. Os vícios, eles drenam muita energia. A gente gasta muita energia pensando no vício, buscando o vício, e a recompensa do vício também drena a nossa energia. Então você vai ver sua energia, um pico de energia subir lá em cima. Parece que você virou outra pessoa, você virou uma máquina, você sente que tem muito mais energia, você faz muito mais coisas. Isso é um grande benefício, a energia aumenta e a gente precisa de energia para tudo nessa vida, né? Outro benefício que você vai notar, dependendo do seu vício, mas a maioria dos vícios, é que você não vai precisar de tantas horas para dormir. Você vai ver que suas horas de sono, elas vão diminuir. Porque quando a gente está inflamado, o corpo está inflamado, principalmente vício alimentar, álcool, qualquer coisa que inflama o nosso corpo, o corpo precisa de mais tempo para se recuperar. E aí a pessoa vive sempre mais com sono, mais cansado, mais para baixo, dorme mais. Acredita-se até que ama dormir, mas é verdade, seu corpo precisa de mais tempo de descanso. Você já percebeu que às vezes parece que você dormiu e as horas não foram suficientes? Pode ser que seu corpo precisava de mais tempo para se recuperar da inflamação que os vícios trazem. Então, uma coisa que você vai perceber, que eu notei na minha vida quando eu deixei de comer açúcar e carboidrato, foi que antes eu precisava de 7, 8 horas para dormir. Hoje eu preciso de 5. Então, você dorme menos e acorda assim, elétrico, descansado, com energia total. Esse é outro grande benefício. Outro benefício de você abandonar o seu vício, porque eu sei que não é fácil, mas você precisa estar motivado, motivada, por isso eu quero dizer todos os benefícios que você vai ter. Outro grande benefício, que para mim é muito importante, é a autoestima. Você se torna uma pessoa com autoestima lá em cima quando você acaba com o seu vício. Por quê? Não tem mais nada que destrói mais a sua autoestima do que um vício. Porque o vício, ele altera a sua estética, como compulsão alimentar, comida, deixa a pele inflamada, o cabelo fica ressecado, causa excesso de peso. Então, os vícios, ele afeta diretamente a autoestima. Quando você acaba com o seu vício, melhora a sua estética e melhora a sua autoestima, porque o seu senso de valor também aumenta, né? Então, outro grande benefício de você abandonar o seu vício é você vai ter uma autoestima lá em cima, uma autoestima elevada. Outro grande benefício de você eliminar o seu vício é que a sua testosterona natural vai aumentar. E o que você ganha com a testo alta? Bom, a testosterona alta, ela faz você ganhar massa muscular, ela faz você perder massa muscular, perder gordura com mais facilidade, ela te dá energia, disposição.
Porque o vício, ele desregula os nossos hormônios. A testo cai, os homens ficam mais sentimental, as mulheres ficam mais com oscilação de humor. Então, testosterona é o que há, a gente precisa de testo. E a testo natural sobe lá em cima. Então, olha outro grande benefício de você abandonar esse seu vício de estimação. Pega aquele que dói mais, aquele que você sabe que está te prejudicando. Começa por ele. Outro grande benefício é que você vai se tornar uma pessoa muito mais paciente. Você pode pensar, o que eu ganho com a paciência? A paciência, ela convence até as autoridades e a paciência, ela traz a aprovação de Deus. Então, se você quer conquistar, persuadir, estar bem, se relacionar bem com as pessoas, você precisa de paciência. Então, a paciência, ela traz os benefícios que a gente quer ter na vida. A paciência, ela faz você pensar racionalmente. Por isso que eu ensino a gente ser uma pessoa fria emocionalmente. A pessoa pensa racionalmente. A paciência faz isso, a gente ser mais racional e menos emocional. E outro grande benefício que você ganha, claro, você se torna uma pessoa muito mais confiante. Quando você ultrapassa essa fase, passa a fase de abstinência, você consegue vencer o seu grande vício, você pensa, nossa, eu sou capaz, eu consigo. Sua confiança vai lá em cima. Você muda a sua postura, o olhar, como você se vê. Sua confiança eleva muito, muito lá em cima. Então, esses são os maiores e os grandes benefícios que eu notei tanto na minha vida quanto estudando as pessoas que já conseguiram vencer os seus próprios vícios. E se você pensa, nossa, Yara, mas eu já tentei várias vezes e eu não consigo. Primeiro, tira essa frase da sua mente, da sua boca. Eu não consigo. Isso não existe. Pessoas só conseguem vencer quem nunca desiste. Não pensa que você é um fracassado ou uma fracassada que já tentou várias vezes. Você descobriu várias formas de não fazer e várias maneiras de mudar. Não pense que você vai conseguir de primeira. Não tente ser perfeito, ser perfeita, achando que você nunca vai errar, porque você pode cair de novo, ter uma recaída, e tá tudo bem, vida que segue. Cidadãos do reino não têm vícios, porque cidadãos do reino têm domínio próprio. É claro que recaídas são normais, você pode cair, só que cidadãos do reino cai na lama, mas se levanta, não fica rolando na lama. Isso é um erro que a gente comete de pensar, agora que eu não consegui, então tá tudo ferrado, vou fazer tudo. Se você, por exemplo, tá querendo parar de comer doce, você comeu um pedacinho de doce, agora que eu já comi um doce, eu vou comer uma caixa inteira e tá tudo ferrado mesmo, não dou conta. Não, comeu doce hoje, se comeu muito também, se perdoa, no outro dia se recomeça, a vida que segue. O importante é não rolar na lama, não ficar se lambuzando. Levante, ergue a cabeça, tenta mais uma vez. E sim, não vai ser de primeira que você vai conseguir, porque assim, 1% das pessoas conseguem de primeira abandonar o seu vício. Porque nós somos seres humanos, a gente erra. Mas o importante é se levantar e continuar de novo. E como? Você pode perguntar, Yara, e como? Como acabar com os meus vícios? Eu já tentei, não consegui. Como que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é o reset de dopamina. O nosso corpo, vou fazer uma analogia bem simples para você entender. O nosso cérebro, ele tem os dois lados da mesma moeda, que é dor e prazer. E existe uma balança de dor e prazer. Quando você tem um pico de dopamina, um prazer rápido, como um vício, por exemplo, o seu vício de estimação, seu pico de dopamina vai lá em cima.
Só que acontece, essa balança de dor e prazer, ela vai estar sempre querendo se equilibrar. Seu pico de dopamina vai lá em cima, depois ela vai pende lá pra dor, lá pro final. Você sente o quê? Aquela tristeza, ansiedade, um mal-estar. Aí, o que o corpo quer? Uma outra recompensa, que é o vício. Então, vira esse ciclo vicioso. Você busca a dopamina rápida do vício, só que depois você sente aquela dor da balança de dor e prazer, depois você quer mais outra dose. Então, o reset de dopamina serve para você ter essa homeostase, para você equilibrar o seu pico de dopamina, que é quando você começa a sentir prazer por coisas simples da vida, prazer por coisas que não são altamente viciantes. No livro Nação Dopamina, que é um dos livros que eu vou indicar, ele fala assim, que o chocolate ele aumenta em 55% a homeostase de dopamina, que é além do que nosso corpo produz naturalmente. O sexo produz 100%, a nicotina 150% e a metanfetamina produz 1000%. Então ela é como se fosse a 1000 orgasmos. Tanto que nesse livro ele fala que a metanfetamina é a única que você não consegue tirar de uma vez, porque senão a pessoa dá uma surtada. Então, o vício, ele eleva a dopamina lá em cima. Só que todo prazer rápido, momentâneo, ele tem um preço. Tudo nessa vida tem um preço, a gente não sai na mesa sem pagar a conta. E o preço é da dor. E aí você sente dor se você não tem, e quando você tem, você sente dá aquele pico de dopamina. Só que existe outra coisa. O corpo entra na fase de adaptação. Então, aquela dose que era tão pequena agora, você quer mais, por exemplo. Como é assim que gera a compulsão alimentar, aquele pouco de comida já não satisfaz, então a pessoa quer mais e mais e mais. E assim vem a compulsão alimentar pelo vício da dopamina. E o vício, ele é uma coisa que seu corpo nunca vai estar satisfeito com aquela quantidade, porque ele vai estar sempre se readaptando, se ajustando àquele tanto de dopamina. Então, o primeiro passo, como acabar, é você fazer esse reset de dopamina. Como? Eliminando todo o seu vício. Não existe isso de equilíbrio. Não existe, porque seu corpo vai sempre querer mais e mais e mais. E até uma pequena dose você vai sofrer. Até uma pequena dose você vai sentir aquela dor imensa, porque não foi um nível suficiente para o seu corpo sentir prazer. Então, o primeiro passo é você tirar 100%. 100%. Você vai sentir uma dor enorme. E acredite, dói igual uma separação. Você já separou quando você estava apaixonado por alguém? Dói, mas dói muito e você sofre. E é um vazio, uma dor no peito muito grande. É assim igual o vício. Só que quando você está apaixonado por alguém e você não pode ter essa pessoa, você vê que você consegue passar pela fase de abstinência e vida que segue. Porque você não teve acesso à sua droga, entre aspas, né? Então assim funciona com o vício, vai ser igual uma separação, uma paixão. É dolorosa, você pode sofrer, você pode chorar, porque dói mesmo, mas depois os seus níveis de dopamina vai se nivelando. E aí você vai sentindo prazer naturalmente com as coisas simples do dia a dia, com as coisas da vida mesmo. Esse é o primeiro passo mais importante. O segundo passo é você evitar os gatilhos que te levam para o seu vício. Se for um vício de comida, como doce, chocolate, até comida no geral, compulsão alimentar, eu sei que é bem difícil. Mas você deve evitar os gatilhos, você deve deixar fora do seu alcance. Coisas que, se você ver, se você sentir o cheiro, se você ouvir falar, então evita ao máximo. O ideal é você deixar tudo muito longe. Evite tá perto de você, porque se estiver perto, na fase de sofrimento, na fase da crise, né? Que tem os picos de crise também, que eu vou falar logo na frente. Os picos de crise da abstinência. Na hora de um pico de crise, você pode desistir, como tá fácil ali, você vai usar a sua droga de estimação. Então, evite os gatilhos. Evite sair para lugares que vai ter a sua droga, evite sair para comer coisas que você não comeria. Evite sair para beber se seu vício é álcool.
Evite até outros vícios que faz você ter gatilho para comer, para ter aquele vício. Então, evite os gatilhos, esse é o segundo passo. Evite mesmo, evite tudo, evite ambiente, evite pessoas, evite ver na internet, evite ter em casa, faça o máximo possível. Se você passa num lugar que você vê, por exemplo, se você passa em frente à padaria, passe para outra rua, não veja nada coisa de comida. Se o vício for em pornografia, para de ver tudo que te dá gatilhos, tudo, evite tudo que vai fazer você ter vontade, porque a própria abstinência já vai fazer você ter vontade. Então, se você tiver um gatilho, é muito mais fácil você ter a recaída. Bom, o terceiro passo é você abraçar a dor. Yara, como assim abraçar a dor? Sei que ninguém gosta de sentir dor. Só que a dor, ela é nossa amiga. Ela que vai trazer o resultado que a gente quer ter. E não dá pra fugir da dor. Quanto mais a gente foge da dor, maior ela fica. Fugir da dor é o vício que faz isso. A gente querer ter prazer o tempo inteiro e evitar a dor. E a gente fica intolerante à dor. Então abraça a dor ela faz a gente ficar mais forte. E pensa que todo mundo que tá passando por essa fase que você tá passando, tá sentindo o mesmo que você está sentindo. Só que a dor nos torna mais forte. É como na academia. Uma pessoa que pega 100 quilos no agachamento, para ela aquele peso pode estar leve. Se for para uma pessoa começar, ela não vai dar conta. E 10 quilos para a pessoa que pega 100 quilos não é nada, pega igual papel. Só que um dia, aqueles 10 quilos foi muito doloroso. Ela sentiu muita dor. Só que aquela dor fez ela ficar mais forte e hoje ela pega muito mais peso. Então é assim a gente com a dor. A dor nos torna mais forte. Tem um provérbio que fala isso. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Porque é a dor que nos torna mais forte. Então abraça a dor, não veja ela como sua inimiga, veja ela como sua amiga. Você vai sentir dor, você vai doer, mas a dor vai fazer você ficar forte. E tem outro provérbio que fala assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa quanto uma cidade sem muralhas. Uma pessoa indefesa é uma pessoa fraca, é uma pessoa que é intolerante à dor, é uma pessoa que é viciada em dopamina rápida. Então, você se torna uma pessoa forte emocionalmente, forte em todos os sentidos. Então, abrace a dor vai trazer o resultado que você quer ter. Não fuja, não seja inimigo, fala assim: bem, você vai trazer meu resultado. Eu vou sentir dor e tá tudo bem. Só o fato de você estar consciente para isso já muda a sua forma de pensar. Então, quando você estiver em crise, as crises que são a fase que a gente quer existir, você pensar: a dor é minha amiga, ela vai trazer o resultado que eu quero ter. Não tem outra coisa que eu possa falar. É isso que vai acontecer e nada, não existe nada que vai fazer outro caminho para você conseguir acabar com o vício. E o quarto passo, como eu falei, o quarto e último passo, é você buscar prazer, buscar uma dopamina em outras atividades prazerosas para você compensar essa balança de dor e prazer, para você não sentir uma dor tão insuportável. É claro que nada que você fizer de bons hábitos, as virtudes, nada que você fizer vai se igualar à dopamina que o vício, o mau hábito traz. Só que você vai amenizar a dor para você não recair no vício. Eu, por exemplo, comecei a tomar banho gelado. Dói muito. Só que depois se dá aquele pico de dopamina. Fiquei feliz, alegre, contente. Então, busca atividades que vão lhe dar prazer, atividades prazerosas. Pensa que tem que piorar para melhorar. Pensa que se você nivelar, se você pôr essa balança mais pendida para a dor, ela vai subir para o lado do prazer. Então, busca atividades que são benéficas, não troca um vício ruim pelo outro, porque não adianta, senão depois você vai ter que se livrar de outro vício, não resolve. Tem gente que troca um vício ruim por outro ruim, não adianta, depois isso tudo vai prejudicar sua vida. Mas busca atividades que vão te dar prazer e que vai evitar tanto sofrimento, mas a dor
ela vai vir, você vai sentir. E olha, tenha compaixão, não pense que você vai ser perfeita, perfeito, que a primeira vez que você fizer, você pode ter várias recaídas e tá tudo bem. E como funciona essa fase de acabar com o vício? São 30 dias para você acabar com o seu vício. E os 3 primeiros dias são os piores. São os dias que você vai querer desistir toda hora, todo momento. Você vai querer desistir na hora que você acorda, na hora que você toma café, todo momento. Só que tenha paciência com você. A paciência é uma virtude. Tenha paciência que os 3 dias vão passar. Depois de passar os 3 dias, você vai ver que todo esse sofrimento, ele vai diminuir um pouco. E aí você vai estar mais calma, já vai ter os benefícios, como eu falei, você vai estar com clareza mental, você vai estar desintoxicado do seu corpo, você vai estar dormindo melhor, com as 3 primeiras noites você pode ter insônia. Os 7 primeiros dias também não são os melhores, mas assim, já melhorou, já passou dos 3. Depois de 2 semanas, depois de 15 dias, você ainda vai ter a abstinência, vai ter o desejo, só que muito pouquinho. Você vai, essa balança de dor e prazer já vai estar querendo se nivelar. Você ainda vai ter vontade, mas você não vai ter mais crise, aquelas crises que você fala, agora eu desisto, agora não dou mais conta. Não vai ter mais as crises. Após 30 dias, você já vai ter acabado com o seu vício. Então, comenta pra mim se você vai colocar em prática, se você quer acabar com o seu vício, se você vai colocar em prática esses 30 dias. Pensa comigo que daqui 30 dias você vai ter todos os benefícios que eu falei e você vai ter liberdade. Outro grande benefício é liberdade. Liberdade é poder de escolha. Lúcia Cristina falou, sim, isso mesmo, Lúcia. Começa a colocar em prática amanhã. O Luciano Fernandes tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, você se torna escravo de tudo aquilo que você não consegue abrir mão. E é isso, o vício escraviza a gente. Não é porque a gente ama, eu amo um chocolate, eu amo um pão, eu amo uma pizza, eu amo beber. A maioria das vezes é vício, a pessoa não dá conta de viver sem. Não é amor, é pura escravidão. E a gente é viciado em dopamina rápida, dopamina barata. E isso tem um preço, né? Liberdade. Liberdade é poder de escolha, você poder escolher. Não, hoje eu vou, se for uma droga lícita, né? Vamos dizer assim, não coisas que lícitas. Não, hoje eu vou permitir comer um chocolate, mas no outro dia você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter disforia, você não vai ter vontade, porque não é vício, é só um desejo rápido. Então, pensa que você vai ter liberdade. Liberdade é você escolher o que você quer e não você ser escravo daquilo. E a maioria dos vícios é uma fuga emocional. Então, se pergunte, o que você está tentando fugir, que você está tentando tapar com o vício, você está tentando colocar aquilo no lugar. Não adianta a gente fugir dos nossos problemas, eles sempre vão nos encontrar e vai ficar cada vez maior. Então, descubra qual a sua ferida emocional que você está tentando tapar com o vício. E como eu falei, eu vou indicar 2 livros, que um é o Nação Dopamina, ele fala sobre como funciona todo o vício na mente, ele explica bem essa balança de dor e prazer. E o outro que eu procurei aqui, não encontrei, eu acredito que eu emprestei para alguém. Ele se chama A Dieta da Mente. Descubra os assassinos silenciosos do seu cérebro. Ele fala muito do vício da comida. E ele fala todos os malefícios que o glúten traz, açúcar traz. Então, quando a gente lê ele, você fica assim, meu Deus, eu preciso eliminar esses vícios da minha vida. Então, eu indico esses 2 livros para vocês lerem. Muito, muito bom. E comece a colocar em prática hoje mesmo, se possível. Se não, amanhã de manhã você já fala, eu vou acabar com esse vício. E você já está ciente do passo a passo que você vai ter que fazer, o que você vai sentir. Outra coisa que é muito bom você fazer é acompanhar pessoas que têm o resultado que você quer ter. Isso vai te dar uma motivação,
um gás, você vai sentir que você não está sozinho, sozinha. E pode me chamar também no direct se o seu vício for por comida, que foi assim, o meu vício maior, o principal. Porque outros pequenos vícios pra mim foi fácil de eliminar. Antes eu bebia álcool, eu parei de beber, mas não foi difícil, não era um vício, era mais porque eu socializava, mas a comida foi o mais difícil mesmo. Deixa gravada para rever novamente. Vou deixar no meu Instagram, Lúcia, gravada. Então é isso, gente. Coloquem em prática que vocês vão ter todos os benefícios que eu falei. E tenham paciência com você, que é um processo e você vai conseguir. Porque você é filho do rei e você tem a autoridade do reino, você vai conseguir. Uma coisa que é muito assim, que a gente percebe quando tá nessa fase de transformação, é que se você for, toda vez que eu tava assim em crise, eu falei, vou orar para Deus me ajudar. E ele confortava meu coração, sempre com uma passagem da Bíblia que vinha na minha mente, assim. Eu falava assim, como Deus é bom, como Deus tem a palavra certa, na hora certa. Então, quando você estiver em crise, é um conselho valioso. Peça para Deus força para você conseguir passar, força para você conseguir vencer aquele dia, porque um dia após o outro. Fale assim, só por hoje eu não vou deixar ser vencida, só por hoje eu vou vencer o meu vício. E é isso, gente, coloque em prática e tenham uma boa noite. Gratidão por cada ensinamento. Gratidão, Lúcia. Tenham uma boa noite, pessoal. E coloque em prática e me fala em direct os dias que você for fazendo, o que você sentiu, a diferença que você notou. Que eu vou gostar muito de saber como foi a sua transformação. Uma boa noite.